Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre éteres na série Estrutura e Nomenclatura. Esta é a parte 2. Se você não viu a parte 1, sugiro que você dê uma olhada. Esse assunto vocês encontram no capítulo 10 do livro Introdução à Química Orgânica, de minha autoria. As regras aqui apresentadas nessa aula estão atualizadas de acordo com as últimas regras de 2013, publicadas pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. No vídeo anterior, nós estudamos sobre a estrutura geral dos éteres e a ocorrência de éteres na natureza, em fármacos e algumas aplicações. Neste vídeo, nós vamos estudar as regras de nomenclatura da IUPAC, incluindo nomes não sistemáticos aceitos e nomes preferidos para éteres e sulfetos. Os sulfetos, como nós vamos ver, são compostos parecidos com os éteres, onde o átomo de oxigênio é trocado por um átomo de enxofre. A nomenclatura de éteres, ela é relativamente complexa, existem vários tipos de nomenclatura em função da grande diversidade estrutural dessa classe de compostos. Mas num dos tipos de nomenclatura, tá, o grupo OR, ele é citado como substituinte. Então, antes de mais nada, nós temos que nomear esse grupo. E a maneira de nomear esse grupo é citando o nome do grupo alquil que estiver ligado aqui, ou aril, mais a palavra oxi. Então isso aqui é o pentil, então pentil, oxi, esse é o nome preferido, é o prefixo preferido. Chama atenção aqui de que nessa edição nova do livro da IUPAC, das recomendações de nomenclatura, sempre existem lá a indicação de nomes preferidos, e eu vou destacar isso sempre nesses vídeos. Nesse caso aqui, o oxigênio está ligado no carbono 2 do grupo butil, do grupo butan 2-il. Tá? Então, este grupo aqui é o butan 2-il, como o oxigênio está ligado no carbono 2, é o butan 2-il-oxi, iloxi. Esse é o nome preferido. Um outro nome é considerar isso daqui como sendo o propóxi, tá? E o grupo metil ligado no carbono 1 do propóxi, seria um metilpropóxio, mas o preferido é o de cima. Esse é um grupo muito comum, presente em produtos naturais, vários compostos também comerciais, e ele era conhecido como metilenodioxi. O nome agora recomendado é metileno bis parênteses oxi. Essa é uma mudança, recomendação nova, quer dizer, não tão nova, de 2013, mas é bom que fique destacado aí. Alguns nomes são retidos, inclusive os prefixos são preferidos, tá? Aqui tem alguns desses casos que eu vou ilustrar para vocês. Por exemplo, o metil-oxi, a forma contraída é a preferida, metoxi. O etil-oxi, a forma contraída é toxi, o propil-oxi, a forma contraída propoxi. Esses nomes são retidos, estava nas recomendações de antes de 2013, e eles são mantidos, inclusive, como nomes preferidos. Você observa que aqui não é pentoxi, é pentil-oxi. Esses são os nomes que foram retidos. Tá? Butoxi também é retido, terte-butoxi é retido, e fenoxi é retido. No caso aqui do isopropil-oxi, você tem a possibilidade de chamar isso de isopropoxi, isso é retido, de 1-metil-etoxi também é retido, mas o nome preferido é o propan 2-iloxi. Então, observa, nesse caso, você tem esses nomes, são retidos, mas o preferencial é o propan 2-iloxi. Bom, um dos sistemas de nomenclatura, como eu mencionei, é a nomenclatura substitutiva. O nome do éter, de forma geral, R1OR2, você vai dar o nome do grupo R1-il-oxi, nome do grupo alquil mais oxi,
como nós acabamos de mostrar anteriormente. No caso daqueles que foram retidos a forma contraída, não tem esse grupo IL, mas o nome do hidrocarboneto correspondente ao grupo 2, sem espaçamento algum, indicando claramente onde que o grupo substituinte está ligado. Então, observe esse composto. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, você tem o oxigênio e destacado em azul o grupo que nós chamamos de metóxi. A forma contraída, metóxi, é preferida. Tá? Então, isso aqui, o nome desse composto é 1, porque estaria no carbono 1 do butano. 1-metoxi-butano. Aqui nós temos o benzeno é o grupo principal. Então, esse grupo alquil-oxi tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, é o pentil-oxi-benzeno. Não é necessário colocar nenhum número para indicar a posição, porque os 6 átomos de carbono do benzeno são equivalentes. Aqui mais um exemplo, é o metoxi-benzeno. Observa que sem espaçamento entre o nome do grupo e a cadeia principal. Aqui nós temos 2 grupos metoxi e a cadeia maior aqui é o etano. Então, isso aqui é o derivado do etano. Nós indicamos a posição dos grupos metoxi, é 1,2-dimetoxi-etano. Então, só recordando, damos o nome do grupo correspondente, do grupo alcoxi, mais seguido, sem espaçamento, do nome do hidrocarboneto principal. Aqui nós temos também um derivado do etano, onde existe um átomo de cloro no carbono 1 e o grupo metóxi no carbono 2. Se eu numerar daqui para lá, o metóxi estaria no carbono 1 e o cloro estaria no carbono 2. Só chama atenção que quando houver empate em termos dos menores números, ou seja, daqui para lá é 1, 2, daqui para cá é 1, 2, o grupo citado primeiro sempre recebe o menor número. Essa regra continua sendo válida aqui para os éteres. Aqui no caso nós temos um éter com 2 anéis. O anel maior é considerado o anel principal, então isso é um derivado do ciclohexano, com esse grupo substituinte, ciclopentil-oxi, ciclohexano. Aqui nós temos um derivado do naftaleno. O naftaleno tem uma numeração pré-determinada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o 8A, esse carbono é o 4A. Então, no carbono 2 temos o grupo etoxi. Esse é o 2-etoxi-naftaleno. No caso de compostos cíclicos, existem algumas regras aí, tá, para atribuição de grupo principal. Tá? Por exemplo, no caso de compostos cíclicos, o maior anel é o grupo principal. Então, o ciclohexano tem preferência sobre o ciclopentano. Compostos cíclicos, ainda, anéis com o mesmo tamanho, a prioridade é dada ao menos hidrogenado. Então, por exemplo, se tiver o benzeno, se tiver o ciclohexeno e se tiver o ciclohexano, a preferência é esta. E no caso de compostos acíclicos, tá? O grupo principal, a atribuição do grupo principal, ela é dada utilizando as mesmas regras usadas para a escolha da cadeia principal de alquenos, alcanos e alquinos. Então aqui esse é o derivado do etano, derivado do propano e derivado do butano. Então esse é o metoxi-etano. No caso do propano, o grupo poderia estar ligado no carbono 1 ou no carbono 2. Então é importante que se coloque aqui, é fundamental o número 1, 1-metoxipropano. E no caso do butano, a mesma coisa, poderia estar neste carbono ou neste. Então é importante que tenha aqui na frente um número que indique onde que o grupo substituinte está ligado. Um outro tipo de nomenclatura, também comum no caso de éteres, assim como nós vimos para os álcalis, é a nomenclatura radicofuncional.
Nesse caso, a citação em ordem alfabética dos grupos ligados ao oxigênio é seguida pela palavra éter. Aqui nós temos um éter, que você tem um grupo metil, um grupo etil. Os grupos são citados em ordem alfabética: etil, espaço, metil, espaço, éter. Aqui nós temos o grupo ciclopentil, seguido do grupo fenil e da palavra éter. Tá? Ciclohexil, propil, éter. Observe que a citação é feita em ordem alfabética, seguida da palavra éter, mantendo espaço entre cada um desses nomes aí. Uma alternativa em português, isso é a tradução literal do inglês. Uma alternativa em português é usar a palavra éter, mas o nome dos grupos com a terminação ílico. Por exemplo, dietil éter, no caso, usando exatamente esse sistema que eu acabei de mostrar, nós conhecemos como éter dietílico. Essa variação da maneira de citar, isso é comum no português, tá? E as duas formas são encontradas. Em inglês, existe apenas essa forma, tá? Que é o nome dos grupos, seguido da palavra éter. No caso de éteres cíclicos, existem algumas possibilidades. Numa delas, se utiliza o prefixo epóxi. Como que você faz isso? Cite os números dos átomos de carbono aos quais o oxigênio está ligado, mais a palavra epóxi, mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Aqui o hidrocarboneto é o propano. 1, 2, 3. Então, entre os carbonos 1 e 2, você tem o oxigênio ligado. Então, esse composto é o 1,2 epóxi, destacado em azul, propano. Nesse outro composto, se fosse de cadeia aberta, seria o 1, 2, 3, 4, 5. Mas, na verdade, é um composto cíclico, é um epóxi. Então, isso aqui é o 1, 4, epóxi, pentano. Este daqui, novamente, nós temos o butano. A cadeia principal é o butano, começando daqui. 1, 2, 3, 4 é o butano. O epóxi está entre os carbonos 1 e 2, 1, 2, epóxi, hífen, 2-metil, que é o substituinte aqui no carbono 2, butano. Observe que você pode ter qualquer outro substituinte, ligações duplas, tríplices, e a citação é feita como nós já indicamos nas regras anteriores. Muitos éteres cíclicos apresentam nomes não sistemáticos que são recomendados e até mesmo preferidos pelo IUPAC. Aqui tem uma série de exemplos. Esse composto, por exemplo, o nome IUPAC preferencial é furano. Este é o análogo sulfurado do furano. O nome preferencial IUPAC é tiofeno. Um dos nomes é oxolano, que inclusive é o nome preferencial. O outro nome pelo qual ele é conhecido é tetrahidrofurano. Esse é um solvente muito comum usado em laboratório, conhecido pela sigla THF. Esse H porque em inglês tem aqui um H no meio do nome. Em português, alguns põem tetra, hífen, hidrofurano com H. Essa é uma das traduções que vocês vão encontrar, mas no nosso entender, como se trata de um nome de um composto, quando você põe esse prefixo tetra na frente com hidro, parece que você tem 4 hidrofuranos, e não é isso que ocorre. Você tem 4 hidrogênios adicionados ao furano. Então a inserção de um hífen aqui, ela dá um significado diferente ao nome. No nosso entender, a melhor tradução é esta. Este composto tem o nome de 4H-pirano, e se você observar este outro, é um isômero, é o 2H-pirano. Então você tem 2 isômeros para o pirano. Você observa que no carbono 4 aqui, existem 2 átomos de hidrogênio, enquanto nos outros átomos de carbonos tem apenas um átomo de hidrogênio. Então esse 4H é para dizer que o carbono que tem hibridação sp3
tá? É o carbono 4. Neste caso, você observa que a dupla está nessa outra posição, e para que isso aconteça, é necessário que o carbono 2 tenha os dois átomos de hidrogênios. Então, isso aqui então, é o 2H-pirano. E se você pega, adiciona 4 átomos de hidrogênio a este composto aqui, ou a este, vai dar o mesmo produto, que é este composto saturado. Então, é chamado de tetraidro. Foram adicionados 4 átomos de hidrogênios ao pirano. Então, no caso, o 2H-pirano, aquela sempre ideia de manter os menores números. Esse tem o nome de 1,4-dioxolano, oxetano. Este é oxirano ou óxido de etileno, nome preferencial é oxirano. E este cá é o oxireno, é o análogo do oxirano, só que com uma ligação dupla. Observe que esses são alguns nomes preferenciais recomendados, preferencial, todos onde que eu não escrevi preferencial. Onde eu coloquei 2 nomes, eu indico aqui qual é o preferencial. Existe outros nomes para este composto. Nesse vídeo nós comentamos sobre isso. Se você tiver alguns daqueles compostos que nós acabamos de apresentar com grupos substituintes, ou seja, derivados daqueles anteriores, nós chamamos a atenção que a numeração, então, do anel inicia-se sempre no átomo de oxigênio. E os substituintes são citados em ordem alfabética. Regra de ouro, como sempre, ordem alfabética, menores números. Aqui, então, começamos a numeração pelo oxigênio. 1, 2, 3. A metila está no carbono 2, menores números. Se eu começar daqui 1, 2, 3, ela ficaria no carbono 3. Então, o nome é 2-metil-oxirano. Este é o nome preferencial. Tem outros nomes para este composto, aceitos também. Numeramos a partir daqui. Claro, tanto faz se eu venho para cá ou se eu venho para cá. 1, 2, 3. Esse composto é o 2,3- de metiloxirano, nome e o PAC preferencial. Este de cá, começamos sempre do oxigênio, 1, 2, 3, 3-cloro-oxetano, tá? Esse é apenas para ilustrar, chamando a atenção sempre então, a numeração inicia-se pelo átomo de oxigênio, os substituintes são citados em ordem alfabética, e sempre temos que levar em conta a menor sequência de números na citação dos substituintes. Estamos chegando ao fim e apresento para vocês algumas indicações aqui da nomenclatura radicofuncional para sulfetos. O nome e o PAC preferencial NIP do sulfeto de fórmula R1SR2, observe que aqui o átomo de oxigênio foi trocado por um enxofre. Nesse caso, o nome do substituinte R1, nome do grupo alquil, mais a palavra sulfanil, seguido do nome do hidrocarboneto correspondente ao grupo principal R2, sem espaçamento. Essa é uma alternativa. No caso de éteres, era o alquil-oxi. Aqui vai ser alquil-sulfanil. Outra alternativa aceita pelo IUPAC é citação em ordem alfabética dos grupos ligados ao enxofre, seguido pela palavra sulfano, sem espaçamento, citando-se o nome do segundo substituinte entre parênteses. Vamos ilustrar esses dois casos. Observe aqui. Se fosse no caso do éter, era o metoxibenzeno. Você tem um enxofre. Então, isso aqui é o metil sulfanilbenzeno. É o nome do grupo alquil, mais sulfanil, mais o nome do grupo principal, sem espaçamento. Um nome só, metil sulfanilbenzeno. Esse é o nome e o PAC preferencial. A alternativa, nós vamos usar a palavra sulfano. Tá? Então, é fenil, entre parênteses, metil sulfano. Tá? Ordem alfabética dos grupos ligados ao enxofre, seguido da palavra sulfano sem espaçamento. E citando-se o segundo substituinte entre parênteses.
Olha aqui, entre parênteses. Outro exemplo, metilsulfanilmetano. Metilsulfanilmetano, nome preferencial. Ou dimetilsulfano. São dois exemplos apenas, mas nós não esperamos esgotar nessa aula todas as regras. Vocês quiserem aprender mais, devem consultar a literatura. Tá? Nós agradecemos aos professores Claudinei Andrade, Filomeno, Elcio Santiago, por toda a colaboração, a presteza em corrigir esses slides, minimizando os erros. Aqui tem algumas referências, a referência das últimas recomendações da EUPAC é a referência 2i. E, mais uma vez, nós agradecemos vocês pela audiência. Se esse vídeo foi útil para te manter atualizado com essas regras de nomenclatura, indique para os seus colegas, para os seus alunos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência.